Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Eu quero desejar sobre a sua vida toda a sorte de bênção, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Quero ser grato, pessoalmente grato à sua audiência. É um carinho muito grande que eu tenho por todos vocês que nos assistem. Eu ando pela rua, recebo mensagens no inbox do meu Facebook de pessoas sendo edificadas, sendo abençoadas. Então, um beijo grande para você que assiste todos os dias e você que está aqui começando a assistir pela primeira vez em todo lugar do Brasil. Também fique ligado conosco, nos acompanhe diariamente. Esse programa só existe porque você está aí. Queremos abençoar muito a sua vida através dos pastores que são convidados e participam aqui diariamente. Muito bem, hoje vamos dar continuidade ao programa de ontem. Ontem falamos sobre denominações e hoje também vai ser o papo sobre denominações, porque é um assunto extensivo, não conseguimos concluir o assunto de ontem. Quem assistiu estava por dentro e hoje vamos dar uma continuidade, falar um pouquinho mais sobre as outras denominações tradicionais, ortodoxas, neopentecostais, que também é muito pertinente. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida, tem a ver com o dia a dia daqueles que creem em Cristo e congregam em uma igreja. Muito bem, para me ajudar aqui no debate de hoje, eu convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Obrigado, Bem-vindo, Fábio. Estamos Antenados. aí, mais uma vez, graças a Deus aí, com esses debatedores aqui, com os amigos aqui. Com certeza esse vai ser mais um programa aí abençoado aí, você fique ligado aí. Ele também, que é teólogo e filósofo, Armando Ribeiro, chegou aqui hoje já com a sua apostila, com o seu livro, para nos ajudar aqui a ilustrar a apresentação das denominações. Bem-vindo mais uma vez, meu grande amigo Armando. Já desisti delas, é tanta coisa. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com você na televisão. Vamos tocar esse barco. Muito bem, ele também que é pastor da Igreja Metodista na Barra Olímpica, Rio 2. É professor de educação religiosa, é palestrante nas áreas de família e de louvor também, Paulo Veltz. Seja bem-vindo. Fala, Pablo, é um prazer poder estar aqui juntos. Queridos colegas, é muito bom poder estar aqui. Eu aprendi muito ontem, naquele programa de ontem, quero dizer que hoje estou aqui com meu coração aberto. Você que está aí, se prepare para receber, que são muitas informações boas, de um povo que dialoga, com visões diferentes, com entendimento diferente, mas nós estamos somando e gerando uma unidade muito boa, que está sendo muito bom. Deus abençoe todos vocês hoje. Ele também, que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor e conferencista. Bispo Hermes, que ontem disse que quando chega aqui no programa, ele leva mais do que traz, e eu também concordo com isso, que eu também, quando eu saio daqui, eu levo mais do que trago. Seja bem-vindo mais uma vez, Bispo Hermes. Muito obrigado pelo convite, pastor Pablo. Que bom rever aqui os nossos colegas e saber que do outro lado tem milhares e milhares de pessoas ávidas por aprender um pouco mais. Tomara que a gente não as desaponte, mas que cada um de nós possa dar tudo de si para contribuir pela edificação dessa gente tão amada e querida. Muito bem, então, continuando no tema sobre as denominações, ontem falamos sobre as igrejas e denominações históricas e pentecostais. Hoje, então, iremos debater sobre as denominações neopentecostais, ortodoxas e tradicionais. Começar aqui pela Bispo Hermes, que é inteirado sobre o neopentecostalismo. Vou começar aqui pela pergunta: quais características da denominação neopentecostal? Rapaz, a igreja neopentecostal, ela mantém algumas características da pentecostal clássica, né? Geralmente aquela ênfase nos dons espirituais e tal, só que ela enfatiza mais os dons miraculosos, né? As manifestações de cura, o exorcismo. Mas provavelmente a principal ênfase, né, a que mais caracteriza o neopentecostalismo, seja a ênfase conhecida como teologia da prosperidade. A ideia de que Deus intervém no sentido de possibilitar a nossa ascensão social. De fato, a igreja neopentecostal, ela tem contribuído muito para o avanço da igreja evangélica no Brasil, porque ela faz um proselitismo daquele aguerrido, né? Ela investe muito em mídia, e uma coisa ostensiva, e abre grandes templos e tal. Mas o que me preocupa são os efeitos colaterais dessa visão que eu particularmente considero deturpada, que carece de um equilíbrio. Eu acredito que com o tempo, aquelas denominações neopentecostais que ultrapassarem a adolescência, elas vão encontrar um equilíbrio, porque algumas já encontraram.
Então, eu poderia aqui, inclusive, citar a Igreja de Nova Vida, que é uma igreja de característica neopentecostal, mas que encontrou hoje um balanço muito interessante. Então, eu tenho essa esperança de que outras, que talvez algumas nem tenham ainda encontrado por conta da liderança, que os mesmos que fundaram se mantêm no poder até hoje e não permitem que haja qualquer releitura. Mas essa liderança está envelhecendo. Para que a gente possa E, eventualmente, vai ter que ceder a uma liderança nova. Então, essa liderança nova talvez tenha uma visão um pouquinho mais contextualizada e se veja na obrigação de fazer uma releitura. Você sabe qual o grande problema, pastor Pablo? Essas igrejas atraem muita gente, mas a porta dos fundos é mais larga que a da frente. Então, elas também perdem muita gente. Se elas pararem de estar na mídia por um ano, elas acabam. Porque elas começam a perder e não ganhar. Então, devido à alta rotatividade, por conta dessa inserção na mídia muito forte, é que elas mantêm, né, aquela multidão, mas aquilo tudo eu não considero crescimento, é inchação. A igreja está inchada. Para o nosso telespectador entender, quando a gente fala de neopentecostalismo, como é que a gente pode... Quais igrejas são consideradas neopentecostais? Começar pela... Hoje tem hoje tem a IURG, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Essas são características neopentecostais. Isso, nós temos a renascer em Cristo, a plenitude do trono de Deus, que para mim já é uma coisa até mais caricata, é o supra-sumo do absurdo. Ele se veste de Flintstones. Não, ele é o Fred Flintstone Então, neopentecostalismo, fazendo um resumo, parece que é caracterizada pela prosperidade, enfatiza a prosperidade. É misticismo e prosperidade. É um sincretismo religioso. Eu sou um pouco crítico a algumas questões, até nos programas passados a gente falou sobre isso, né? É aquela coisa da essência e da existência de algo, né? Uma laranja é uma laranja enquanto ela se representar como tal. É claro que dentro do balaio do neopentecostalismo, como o Bispo Hermes falou, você vai ter algumas igrejas que vão amadurecer. Mas fica aquela cláusula muito importante para saber se exatamente aquilo que se chama igreja, ela pode ser até neopentecostal. Eu não vejo nenhum problema que ela seja neopentecostal. A questão é saber se ela é cristã. Porque eu acho que uma das coisas que simbolizam a igreja são as suas marcas, né? Então, existem algumas questões, por exemplo, uma igreja foi falada aí, que ela descaracteriza completamente... Ela se torna uma seita. Sim, secta divisionista, sim, mas ela é mais do que isso, é realmente uma deformidade daquilo que a gente entende como cristianismo. Há uma certa diferença entre um presbiteriano, metodista, um presbiteriano e alguém da Assembleia de Deus, um rapaz da Nova Vida com um rapaz da Batista, mas eles se integram. E a minha questão é saber se qualquer um de nós conseguiria ficar num culto de algumas igrejas. E se nós realmente enxergaríamos nesta reunião algo que realmente simbolizasse Cristo nesse processo. Eu não estou dizendo que não existam desvios em outras igrejas, mas as características que me fazem entender uma igreja como uma igreja cristã, algumas dessas igrejas no balaio da família evangélica, elas não simbolizam, não. Pastor Paulo, pegando esse gancho aqui do pastor Armando, uma vez um programa eu disse aqui o seguinte, que se eu pegar um hambúrguer e abrir na porta da minha casa lá e dizer que é McDonald's, não significa que vai ser McDonald's, só porque eu estou dizendo que é McDonald's. Então tem que ter características, tem que ter o mesmo queijo, tem que ter o mesmo pão, tem que ter o mesmo CNPJ para ser McDonald's. Pegando esse gancho, é mais ou menos isso, né? Não basta a pessoa ter lá a sigla, é Igreja Evangélica, ter apenas um nome e dizer que mas ela precisa ter características para se tornar. Porque parece que algumas igrejas neopentecostais, no ambiente eclesiástico, elas não são consideradas igrejas, né? Acho que a própria presbiteriana já declarou isso, sim, que ela não considera as igrejas neopentecostais como igreja. Deixando claro que eu não estou falando pela igreja presbiteriana, mas... Eu ouvi dizer, um pastor falou, se o cara mesmo. for batizado na Universal, por exemplo, e quiser congregar na presbiteriana, ele não vai considerar o batismo da igreja lá. Vai ter que passar de novo por um outro batismo, por uma outra doutrinação, outro discipulado.
eu acho que uma coisa que marca exatamente essa questão da essência é que uma igreja cristã tem que ser cristocêntrica. E quando eu vou buscar não o Deus da bênção, mas a bênção de Deus, quando eu enfatizo coisas e campanhas para você buscar e ter a bênção e dar até garantia de profecias, e que quanto mais ofertar, mais abençoado será. Quando você começa a distorcer aquela mensagem do cristianismo, você começa a perceber que a fidelidade aos princípios do Cristo estão longe disso. Então, eu acho que se tem uma perda que a gente tem, e eu acho que é aí que é a grande nocividade desse inchaço, como foi falado pelo bispo, de uma mensagem passada em nome do Cristo, em nome das profecias, em nome das promessas, né, ela acaba marcando muito um presente, um viver somente nesse espaço de vida que nós temos, e esquece que quando nós nascemos, ganhamos direito à eternidade. E eu vivo aqui querendo ganhar a benção daqui, querendo ter investimento daqui, abençoar os meus aqui, esqueço que eu tenho que mandar uma mensagem para a vida inteira. Então, eu acho que quando nós hoje vemos essa questão da essência do Cristo se perdendo, eu perco o temor, eu perco o amor, eu perco essa paixão missionária, eu perco tantas coisas que são essenciais na caminhada da vida. Eu fico, às vezes, com... Não adianta eu ter os princípios da Torá, não adianta eu ter os textos sacerdotais ou sapienciais, não adianta eu amar as profecias ou mesmo os evangelhos, se eu olhar, ficar focado somente nas cartas apostólicas, pastorais, e não perceber que a Bíblia tem também textos apocalípticos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que uma hora isso tudo aqui que é temporal vai passar. E se eu só investir no presente, porque eu tenho que crescer hoje, eu tenho que sustentar hoje, eu vou ganhar hoje, eu perco essa visão do todo, de eu viver hoje, sabendo que o Cristo já vive em mim hoje. E a vida que eu vivo agora, ela vai refletir com meu testemunho e com meus frutos para o reino. Eu creio que essa, então, é uma marca que se perde quando você trabalha muito esse movimento pentecostal voltado às emoções, às curas, os milagres, que são consequências de uma presença. Isso, da presença de Deus, não é o ter muito que vai fazer a diferença, mas ter o muito de Deus que vai fazer a diferença. Pensando na igreja neopentecostal, parece que a idade dela é uns 50, 60 anos aí, mais ou menos, né? Não sei exatamente, mas é mais ou menos 50, 60 anos. É uma criança ainda, né? Considerado para a igreja. Como o bispo Hermes falou, que algumas até amadureceram, estão passando, mas essas que estão ainda nesse processo inicial do neopentecostalismo, que não são consideradas igrejas para algumas denominações, né? Se afastaram do Cristo. E as pessoas que congregam lá? Porque pode ser que tenha alguém aqui nos ouvindo que congrega numa igreja neopentecostal, e aí, como é que ela vai dialogar com isso? Será que eu tenho que sair? Será que eu posso permanecer? Mas eu gosto tanto, criei vínculo. Essa pessoa que congrega nessa igreja, qual é o prejuízo que ela pode ter? E o risco, né? O risco que ela está correndo, ou se não há risco nenhum, se ela pode continuar congregando, permanecendo, que ela vai continuar sendo salva, escolhida. Como é que a gente pode definir isso? Até para orientar o nosso telespectador, que pode ser que surja essa dúvida na mente dele. Eu estou congregando. Pastor, vocês estão dizendo aí que a minha igreja está distante de Cristo. E aí, vou sofrer algum dano em relação a isso? Qual é o meu risco de permanecer numa igreja como essa? Se há risco. Se não há risco, como é que a gente pode definir isso? Pastor Max Cassim. Logo eu. Logo ele. Bom, o risco é bem grande, porque os ensinamentos serão ensinamentos errados. A partir do momento que eu estou num lugar onde Cristo não é o centro, ali eu não quero estar. Então, se tudo que aquilo ali é cultuado, Cristo não é o centro, você tem que ter um ponto de contato, você tem que ter algum objeto para que aquilo ali venha atrair alguma coisa. Se eu tenho que jogar dinheiros e mais dinheiros para alcançar alguma coisa, tem uma coisa de errado. A bênção de Deus é para todos e não é por merecimento. Teve um pastor que falou o seguinte: tem gente que vai para o inferno pensando que vai para o céu. Será que existe isso? Sabe o que me assusta, Pablo? O apóstolo Paulo diz que o seu grande receio era de que, assim como a serpente enganou a Eva, nós fôssemos enganados. Aí ele diz, e assim nós abraçássemos outro evangelho, nos submetêssemos a outro Cristo e recebêssemos outro Espírito. Isso aqui para mim é o que assusta. Porque se a pessoa abraça outro evangelho, o Cristo a que ela está se submetendo também é outro. E o Espírito que ela está recebendo, ela pensa que é o Espírito Santo.
O Cristo Isso é hoje... forte, isso é uma exortação muito pertinente. Uma coisa sério. que é muito legal estar levantando para o telespectador é: veja como a mensagem chega a você. Essa mensagem te conflita em que nível? Num nível material ou num nível de transformação pessoal? Isso aí. Essas mensagens são adulações espirituais ou fazem você ir para casa refletindo a sua vida dentro daquilo que você ouviu? O seu pastor, ele é o centro daquela igreja? Ele é a palavra final daquela igreja ou ele se permite ser conflitado na Bíblia? Porque a Bíblia conflita todos nós. Entendeu? Então, assim, o evangelho, ele apesar de trazer as boas novas, ele nos machuca em alguns Essa momentos. espada de dois gumes, gumes. corta pra Corta cá, até lá, corta né? pra cá. Isso é uma, sabe, se você vai para se você sente muita vontade de ir a uma igreja por um prazer parecido ao prazer cosmopolita que temos hoje, a ir a um cinema ou a ir a um fast food, começa a se preocupar. Porque um dos bons sinais é você pensar assim: eu acho que eu vou naquela igreja, mas, rapaz, sabe? Já fica apreensivo. Isso é importante, isso é importante. Aquele pastor vai mandar uma cajadada. Não é uma peneira fazer fundamentalista, não é uma peneira religiosa, é uma peneira espiritual. É você que está se peneirando dentro daquilo ali e Deus que está trabalhando nesse processo todo. Maravilha. Olha aí, esse primeiro bloco aqui já está começando quente. Nós vamos precisar para um breve break, aquele rápido intervalo. Beba uma água, pega um biscoito, não saia da sala, do ambiente que você estiver aí, porque ainda tem mais 3 blocos pela frente aí para abençoar a sua vida. Antenados, volta já, já. Só mais um dia no diário de um desviado. Como foi Sansão? Antenados da Zeral está de volta aqui pro segundo bloco. Eu tô rindo aqui que eu tô olhando pro Hermes, que no intervalo ele falou: pô, solta um reggaezinho aí. Soltaram aí um. É o que é? Essa é. Ainda não chegou, não chegou nesse Hermes, canal. que é ministro de louvor, como é que é caracterizado essa aí? Como é que. Olha aí. Mas sabe que É, tá é parecendo blues, é um charme, um R&B. Isso, é um charme. Olha aí. Aqui toca de tudo. A ideia é ser eclético, atender a demanda do coração do nosso público, mas sempre bíblico. Sempre uma canção que venha bater com as escrituras, cantar as escrituras. Isso que é importante aqui para nós, no Antenados na Geral. Muito bem, no primeiro bloco, pastores, nós falamos sobre neopentecostais. Falamos um pouquinho das críticas, como surgiu a data, mais ou menos os fundadores e as igrejas que são consideradas. E vamos enfatizar um pouquinho nesse segundo bloco sobre as ortodoxas e as tradicionais. Porque muita gente não entende, não sabe, às vezes chega numa igreja e fica porque gostou. Ah, gostei da música, gostei do ambiente, mas por trás daquilo tudo tem uma doutrina, tem uma razão, tem uma estrutura eclesiástica por trás que é importante a pessoa entrar e saber quais são essas estruturas. Existe a neopentecostais. No programa passado de ontem falamos sobre os pentecostais. Aqui são os novos, os neo. E vamos falar sobre as ortodoxas e as tradicionais. Como é que a gente pode defini-las? E quais são? Bem, você falando de ortodoxa, me remete ao primeiro cisma da igreja, né? Por volta do ano 1100 e pouco. E que deu origem à igreja oriental, a igreja ortodoxa, que hoje você encontra na Rússia, você encontra no leste europeu, você encontra na Grécia. Os nomes dela que a gente pode... Uma delas é copta. Copta no Egito, eu ia falar exatamente sobre a ela. copta, na verdade, ela foi, segundo a tradição, foi fundada por Marcos. Não tem ligação direto com esse cisma. Ela, na verdade, ela é precede até anterior. aquilo que seria Ela precede a reforma e a até própria a Igreja Católica. É muito interessante a copta. Mas há algo que me atrai na teologia ortodoxa. Algo não, algumas coisas. E é pena que aqui no Brasil a gente só consome enlatado dos Estados Unidos, teologicamente falando. A gente só lê coisa que vem dos Estados Unidos e cá entre nós vem muito lixo, muito lixo. E eu queria aproveitar e desafiar nossos teólogos, os nossos seminaristas, a ler um pouquinho da teologia ortodoxa, porque tem coisas extraordinárias. Por exemplo, eles valorizam muito a questão da encarnação de Cristo, as implicações cósmicas da encarnação. Isso é uma visão sensacional. A gente passa muito assim, en passant, e eles vão fundo. O que representou Deus se fazer homem em termos cósmicos, o Criador mergulhar na criação. Eles falam sobre reconciliação, que é uma doutrina
que nós, ocidentais, desprezamos um pouco. A gente fala muito de salvação, mas assim num sentido mais pietista, né? Exato, regeneração. Os ortodoxos, eles pensam em termos de reconciliação universal. Então, com o todo, quer dizer, a obra de Cristo na cruz não salva só a alma do indivíduo, o sacrifício de Cristo na cruz tem como objetivo a restauração de todo o cosmos. Isso é Assim sensacional. como o pecado original Afetou destruiu, tudo. né, a natureza, as plantas, né, os cardos e abrolhos ali, assim também a ressurreição de Cristo também tem a ver com uma restauração. É essa a ideia, né, da teologia Exatamente. ortodoxa. Então, fica aqui o desafio, procurem ler mais a literatura ortodoxa, porque ajuda muito. Pastor Armando? Já Você quer que eu fale sobre use essa ortodoxa? apostila Não, nesse bloco pra gente. Eu impliquei com a tua apostila, mas é uma implicação positiva. As igrejas tradicionais, na sua grande maioria, são igrejas herdeiras, são herdeiras da reforma. Então, a característica delas seria um bibliocentrismo, né? Não no sentido de adoração, mas na busca de entendimento, né? A fides, né? A questão da palavra, porque ela é muito importante em relação à questão da tradição católica. As igrejas reformadas, elas entendem que a palavra está sobre a igreja, não sob a igreja. Isso quer dizer que não há uma voz que possa ser identificada como uma voz de Deus a ponto de criar novos dogmas, novas culturas cristãs. Muito pelo contrário. É na palavra que você encontra a verdade, é na palavra que você encontra o evangelho, e é sob ela que a igreja tem que se comportar, não é? Ela tem essa questão do cristocentrismo, né? Só Cristo, a ideia de uma igreja universal no sentido espiritual, eleita. Normalmente as igrejas reformadas, elas têm uma tonalidade não popular, mas uma tonalidade social muito importante. Existem pensadores sociais dentro das igrejas reformadas e essa composição voltada à comunidade, né? Normalmente igrejas reformadas são igrejas que você tem comunidades que crescem ali, as pessoas casam inclusive entre elas. Existe essa cultura já muito abordada. É interessante falar que há um fenômeno nas igrejas reformadas. Quanto mais para a capital, uma tendência mais à reforma. Quanto mais longe da capital, uma tendência pentecostal. Então você pode ir a uma igreja reformada em alguma região mais distante e você perceber ali um culto completamente diferente daquele que você esperaria como um culto reformado. Mas não existem grandes desassociações nessas relações. Então, os reformados, as igrejas reformadas, as igrejas tradicionais, digamos assim, quase todas elas têm essa herança da reforma. A igreja metodista de John Wesley, que também é um herdeiro da reforma. Então, normalmente elas têm essas Fazer uma outra pergunta aqui, condições. corrigindo aqui meu vocabulário, que eu falei que é implicação positiva, é a implicância positiva da sua apostila, né? Mas é importante, que tem muito, eu estou vendo que ali tem mais 20, 50 páginas aí, que eu acho que é só o resumo. Só um resuminho que eu estudei na madrugada. Depois eu vou querer essa apostila aí, viu? Vou te mandar por e-mail. Vamos lá. Em que contexto, então, pastores, cada uma destas denominações surgem? Parece que a ortodoxa, ela surgiu depois, né, ali 1100 e alguma coisa. Então foi E deixar antes. claro isso que o bispo Hermes falou, a igreja São mais oriental, que vai ser a igreja que vai originar a igreja ortodoxa, é uma igreja com uma criatividade, com uma herança cultural esplendorosa. A gente fala da igreja copta, o Egito, ele era um lugar de propulsão cristã. Você não pode esquecer que Agostinho de Hipona está ali por dentro. Entendeu? Um pensador que vai influenciar a reforma, ele é um cara da África. Né? A gente, às vezes, esquece a magnitude que foi a África durante um bom tempo. Infelizmente, depois houve toda essa deterioração por conta do Ocidente. Pegando agora esse gancho, me veio uma luz aqui, porque a pergunta é exatamente essa, a linha de pensamento teológico, seguida por cada uma delas. Eu lembrei, essa teologia, essa influência egípcia. Uma vez eu vi um documentário falando que o próprio Cristo, as nomenclaturas dadas a Cristo têm influências egípcias.
eu sei que é mitológico, né? Horus, Dionísio, que também alguns mitos que nasceu na sexta, ressuscitou no domingo, né? Que foi conhecido como caminho, como verdade, como vida, como sal da terra, luz do mundo. Será que essas influências teológicas egípcias prejudicou as igrejas? Quando eu falo com relação a esse Egito, eu estou falando de um Egito cristianizado, eu não estou falando do Egito da religião egípcia, da religião dos faraós, né? Claro que há influência? Claro que existem muitas sintonias, por exemplo, como por exemplo, a formação da terra. Quase todas as religiões daquela região, né, os fenícios também acreditavam numa herança de uma construção de um Deus que construiu a terra e que retirou o homem da terra, do barro. Existem similaridades. Existe realmente similaridade. Mas eu não creio que... Não consigo entender o argumento de uma teologia egípcia ou da cosmogonia egípcia influenciar na formatação e na perspectiva do Messias. Isso existe muito nos elementos cananeus, existe em outras regiões, mas não vejo muito o processo. O Hermes falou aqui sobre a maneira teológica da Igreja Ortodoxa, né? Parece que ela tem um vocabulário, né, mais polido, mais inteligente, né, mais debruçado, mais profundo. Então, essa pode ser considerada uma das características da Igreja Ortodoxa. Igrejas aí tradicionais, elas são mais debruçadas, aproveita a ciência, aproveita o universo, aproveita as informações seculares e converge tudo para o Evangelho. A gente pode dizer que é uma teologia mais madura do que outras ou não? Eu não vou entrar nessa questão do ser mais maduro ou não, mas com certeza ela abre o olhar para aquilo que está ao redor, para o ser humano que está inserido dentro de uma sociedade, uma cultura onde entra o princípio do cristianismo. Essa influência, ela vai influenciar, sejam igrejas de tradição que vêm da ortodoxa, outros que vieram da origem reformadora, a terem um olhar para o outro como não sendo apenas um leigo que tem que atender o clérigo, mas alguém que precisa também de um cuidado. Aquele movimento que nós até mencionamos aqui do metodismo, ele chega ao cuidado de você ter uma ação social forte, uma preocupação não só com a questão de evangelizar lá nas minas de carvão, mas de jovens que antes de ir para a faculdade iam para as ruas tirar bêbados das ruas, porque as carruagens iam passar e quem tiver ia ficar. De um John Wesley que mais tarde prepara um compêndio de medicina para que as pessoas pudessem ter medicação natural, porque não tinha dinheiro para pagar um médico ou alguém que fizesse uma alquimia para as suas curas. Então você começa a ver uma série de empenhos para que o povo pudesse ter saúde, pudesse ter consciência até política, pudesse ter uma visão de fé com princípios da palavra, tivesse um cuidado com o mundo, né? Esse Wesley chega a dizer que, olha, no céu tem um lugar para o meu cavalo, cara, que esse cavalo me ajuda como meu companheiro de missão, né? Mas muito mais do que isso, a preocupação dele de uma restauração da terra, que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Até do Francisco de Assis, Sim, né? Francisco de A irmão relação, Sol, irmã Lua. a relação com os animais. Cada igreja, Pablo, é filha do seu próprio tempo. Tem que dialogar com as demandas do seu próprio contextualizar tempo. isso aí. Eu sempre senão uso você aquele perde a exemplo essência. de Filipe, né? Quando ele está lá no deserto e ele vê passar aquela carruagem e o Espírito diz: aparelha-te a ela, mas ela está em movimento. Como é que você vai se aparelhar a uma carruagem em movimento? Então a igreja tem esse desafio de Deus. Você tem que se aparelhar a uma sociedade que está em constante evolução, que está em movimento, não é uma coisa estática. O problema é que hoje a gente se depara com algumas denominações que são anacrônicas, que perderam o senso de realidade, que estão tentando responder questões que perderam a relevância há muito tempo. Então a gente precisa voltar a dialogar com a realidade. Em que contexto a Igreja Batista surgiu? Que demandas ela atendeu? Em que contexto o metodismo surgiu? A que demandas o metodismo atendeu? E hoje, para que esses movimentos tenham uma sobrevida, eles vão ter que se reinventar. Se reinventar no sentido de atender às demandas da atualidade, que nem sempre correspondem às demandas de quando aquele movimento surgiu.
Então, este está sendo o nosso problema. Por isso que a Reina, por exemplo, tem o quê? A Reina tem 25 anos, fez 25 anos ano passado. Quer dizer, um quarto de século. É uma igreja que não chegou nem à adolescência ainda. E a gente já está se reinventando, já essa preocupação. Nós não somos hoje o que éramos 25 anos atrás, porque a realidade do Brasil mudou em 25 anos. Você falou sobre uma teologia tupiniquim. A gente precisa de uma teologia latino-americana. A gente tem que parar de consumir enlatado, gente, pelo amor de Deus. Falou aqui de Agostinho, que é da África. O que a gente conhece da África em termos de teologia? Quantos de nós já leu Desmond Tutu, que é o arcebispo da África do Sul, que ajudou Mandela a enfrentar o apartheid? Quer dizer, a gente não para ouvir essas vozes não nos interessam. A gente quer saber como é que Benihim consegue derrubar aquelas pessoas com paletó. Entendeu? Quer dizer, a igreja na América virou uma grande atração circense. E a gente acha bacana porque junta gente. Então vamos trazer o Benihim aqui, porque vai juntar muita gente. Os concílios que aconteceram pela concílio importantes, como o do Panamá, por exemplo, o que ele decidiu isso no contexto mundial das igrejas, o que o sul-americano pensa, o que um protestante do Peru pensa sobre as questões atuais. Isso que o bispo Herno falou é importantíssimo. O que o protestante, o crente, o evangélico das comunidades, como ele vive, como ele convive, qual é a perspectiva dele de Deus, qual é a orientação, qual é a visão que ele tem. Isso é extremamente importante. Lembrando que o termo ortodoxia, ele leva-nos àquela questão da autocorreção, né? Ortodoxia, doxa, lei, e você, no processo, a ortodoxia é o que você cumpre a lei de uma forma coerente e correta. Né? Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, vou fazer para o pastor Max, mas essa vai ficar para o outro bloco. Tem mais 2 blocos aí. Vamos, então, para mais um intervalo, só para você respirar, beber uma água, e já voltaremos aqui falar sobre denominações. Antenados volta já. Antenados na Geral está de volta aqui, a pedido do pastor Armando, soltado Muito o bom. reggae gospel. Muito bom. Reggae gospel, mas não tem maconha gospel, isso não pode não, né? Não. Porque eu cheguei com o olho vermelho, que eu pego onda, aí o rapaz chegou pra mim, pastor, isso é maconha gospel? Eu falei, não, isso é sal da água. Nos dá onda é Jesus Cristo. Olha aí. Pastores, mais uma pergunta aqui, não sei se vocês vão conseguir responder, me ajuda aqui. Ortodoxas e tradicionais. Qual é a diferença entre igreja ortodoxa e igreja tradicional? Ou é a mesma coisa? Vai depender da conotação que esse ortodoxa... Porque se for o ortodoxo de lá de trás, tem uma diferença bem grande. Igual se for ortodoxo... 1100, se for ortodoxa de agora. Vamos falar sobre o tempo atual, que acho que é melhor. Daí vai ficar mais fácil de a gente compreender. Uma questão que eu acho que as igrejas que se denominam agora como ortodoxas, elas estão mais para pentecostais do que para qualquer outra coisa. Pelo menos acho que eu conheço, elas são bem de linha pentecostal. Historicamente, quando se falava em ortodoxa, era uma igreja mais para o fundamentalismo, mais para o literalismo, entendeu? Existem alguns... A igreja luterana, por exemplo, ela é considerada... a igreja ortodoxa luterana, mas aí vai ser, nesse quesito, não é um fundamentalismo. Olha que problema, né? Ortodoxa no sentido da busca da palavra, do conceito, da formatação... Até da liturgia, né? Liturgia, mantém aqueles conceitos litúrgicos da escola pastoral, de cores, aquele processo todo. O fundamentalismo, ele surge nos Estados Unidos com uma reação ao liberalismo teológico. Então, quando começou a crítica das escrituras, né, as críticas textuais e tal, e começou aquela onda de liberalismo teológico muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, como reação ao liberalismo, aí surgiu os fundamentalistas, aqueles que queriam se pautar novamente nos princípios gerais das escrituras sagradas. Mas só que hoje fundamentalismo passou a ter uma conotação pejorativa. Quer dizer, ninguém quer ser acusado de ser fundamentalista, porque você pensa logo num xiita, lá no muçulmano. Cara radical, né? Numa pessoa que não é aberta ao diálogo. Eu sou o detentor da verdade, a minha verdade é a verdade, e os outros que se submetam. Há a questão da verdade absoluta, né? Meus filhos
de vez em quando me perguntam isso, pai, tem ou não tem verdade absoluta? Falei, filha, tem, claro que tem verdade absoluta, mas quem conhece a verdade absoluta é Deus. Então, todas as nossas verdades são relativas. Exato. Porque na medida em que você amadurece, você faz uma releitura. Por isso que eu gosto daquela passagem que Jesus diz lá, o doutor da lei. O que leis e como leis? São duas perguntas. Uma de caráter objetivo. O que leis? Qualquer texto que eu der aqui a vocês, vocês vão ler exatamente como eu ler. É o mesmo texto. Agora, como você lê? Quer dizer, você vai projetar naquele texto características suas, você vai enxergar neles aquilo que você é. Talvez por isso Paulo diz que hoje a gente vê como que por espelho. E só então veremos face a face. Quem prega hoje uma verdade absoluta, radical, é como se estivesse vendo já face a face. Isso. Pelo amor de Deus, a gente está mudando o tempo todo. Pegando esse gancho, Jesus disse que ele era a verdade, mas a interpretação a subjetiva dessa verdade é o que é relativa? Como é que a gente pode entender isso? Jesus diz, eu sou a verdade. Então, ele é a verdade. Mas existe uma ótica de Cristo. Então, há ruídos na comunicação. Essa comunicação que existe, o ruído está na comunicação da relação com Cristo. O ruído não está em quem emite, não está nele. O ruído está em nós. O Lacan, ele dizia uma coisa muito interessante, foi um psicanalista, discípulo tardio de Freud, né? Ele dizia, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você ouve. Então, nesse espaço aí que tá da comunicação, acontece o ruído. Existem algumas coisas que são colocadas de lado na cultura protestante, no Brasil principalmente, né? Mas, por exemplo, o calendário litúrgico, que muitos admitem estar sob a mão da Igreja Católica, ele é uma herança que vem na ortodoxia e que também vem na reforma. Você pode, eu já preguei numa igreja com a estola sacerdotal. E com a cor da estola definindo o tempo da igreja. E que isso é muito interessante, porque ali tem uma informação, ali tem uma indicação, ali tem uma comunicação, inclusive uma mensagem, onde o todo da igreja compreende aquilo ali. Ele tem interesse. O grande desafio à igreja é ela viver além disso. Quando você se prende apenas a essa estética, você pode secar por dentro. Mas quando essa estética, na verdade, ela vem atribuir a você um complemento a toda a tua espiritualidade, a toda a tua relação com a comunidade, com o todo, ela é extremamente perfeita, é muito interessante e ela é pedagógica. E foi até isso aí que alguns da reforma, vamos dizer assim, dos extremistas, eles fizeram, por exemplo, quebraram muito, assim, muitas imagens, vidraças, sim, porque o povo não sabia ler. Então o povo ia para a igreja e o que eles viam era o que eles ali entendiam. A imagem de um desenho de um vidro, de uma imagem. Então alguns cultuavam, vamos dizer assim, dentro de um templo, olhando aquilo, mas não como desejo daquilo ser um Deus. Só como aquilo ali transmitia uma mensagem, conforme está falando as cores da estola. Então quando alguns extremos chegaram, quebraram tudo. Então, tipo assim, rasgaram essas roupas, quebraram tudo, justamente isso. Não é que isso tenha que ser o ponto, mas aquilo ali, para alguns, transmitiu uma mensagem. Não que aquilo para eles fosse um Deus, mas aquilo ali para eles mandava uma mensagem como se fosse uma mensagem pregada. Porém, não sabiam ler, então o que eles viam emitia para eles uma mensagem de paz, ou do tempo da igreja, enfim. Pastor Paulo, a igreja tradicional, como é que a gente pode definir as principais doutrinas dela, que diferencia ela da ortodoxa e da pentecostal e da neopentecostal? A tradicional, e qual o nome dela? Como é que a gente pode nomear ela? Ela tem essa característica, qual o nome dela? A neopentecostal, a gente sabe que é uma das universal, mundial, graça, a pentecostal, assembleia, a batista, acho Brasil. Que é mais. Essas igrejas de tradição que a gente conhece, basicamente, elas são básicas, metodistas, a própria congregacional, a batista, a presbiteriana. São igrejas que elas vêm mantendo essa característica tradicional. Ela tem uma história. Poderíamos chamar até de igrejas históricas. Essas igrejas, elas se manifestam de uma forma onde ela tem uma preocupação com a educação cristã, ela tem uma preocupação com a sua expansão missionária organizada. Seus pastores, eles têm aqueles costumes de preparar uma mensagem de tal forma que até aquilo que ele pensa com aquilo que ele fala
né, estejam coerentes, que às vezes a pessoa fala uma coisa e pensa uma coisa e diz outra. Então, o sermão de tradição, ele procura prezar por essa forma com que ele traduz, ele evita um pouco os mise-en-scènes, embora use ilustração, usa os elementos litúrgicos para que eles possam atender uma proposta pedagógica, como foi falado. A igreja de tradição, ela tem uma preocupação de envolvimento dos seus membros em ministérios da igreja, em comissões da igreja, em organismos da igreja. Uma igreja neopentecostal não tem muito essa preocupação. É muito convide alguém, traga alguém, vamos lá. Até temos algumas atitudes diferenciadas, mas as de tradição conservam uma forma de ser que ela não fica presa no ritualismo. Ela não fica presa no ritualismo, mas ela também não tem só o bombardeio de vem para a igreja, venha servir a Deus. Essas igrejas novas, emergentes, o que surgiram há pouco tempo, elas podem ser consideradas, dá para considerar uma igreja nova, ortodoxa ou tradicional, ou elas fogem desse grupo? Não, Depende do líder. No programa passado eu tinha colocado o número de igrejas como outros, e na hora que o Bispo Hermes falou que e os desigrejados, existem hoje comunidades para-eclesiásticas se reunindo em casa. Uma outra característica interessante das igrejas tradicionais é o berço da escola bíblica. A escola bíblica é extremamente importante. Um membro de uma escola, um membro de uma igreja tradicional, ele tem que ter compreensão da palavra. Eu não estou dizendo que isso exista de fato com toda a pujança que deveria existir, mas ele tem uma pedagogia, ele tem uma escala. As igrejas novas que estão surgindo, algumas inclusive para-eclesiásticas de herança da reforma, né? Eu pertenço a uma, por exemplo. Então, assim, elas também trazem esse quesito, por exemplo, da escola bíblica, mas elas já se desfizeram, por exemplo, da questão dos símbolos, da estola, etc. Até por conta dessa condição ingressa na mudança dos tempos, né? Então, não dá para você caracterizar uma igreja que seja tradicional, nascendo agora, a não ser que ela se transforme em tradicional como? Pertencendo a uma denominação dessas. Bispo Hermes, a Igreja Reina, ela segue alguma dessas orientações? Como é que a gente pode definir a Igreja Reina? O povo riu aí, todo mundo riu porque é polêmica. Estou brincando. É porque é um pouco diferente do padrão. Digamos, eu não sou muito afeito a rótulos. Às vezes eu tento me distanciar até do rótulo evangélico, pelo peso que ele traz. Então você às vezes quer levar o evangelho a uma pessoa, ela está tão vacinada contra tudo que está aí, que é melhor você evitar alguns jargões. Eu particularmente evito certos jargões e certos rótulos. O meu interesse é que o muro que nos separe da comunidade. Quebra o evangeliquez. Exato. A gente lá economiza em aleluias, economiza em améns, economiza em paz do Senhor. Em todas essas expressões a gente economiza. Nada contra. Isso aí é um perfil nosso. Então você vai me encontrar lá vestido como eu estou aqui, bem à vontade, e não dou a mínima para certas regras de homilética, de ter que ficar atrás do púlpito, cuidado com os gestos e com o tom da minha voz, dou a mínima para isso. Minha preocupação é comunicar o evangelho de maneira simples. Eu gosto muito de Bonhoeffer quando ele fala do cristianismo secular, de um cristianismo sem a roupagem, sabe, religiosa. Eu acredito muito, é a aposta da Reina. Nós fomos uma igreja muito litúrgica. Eu fui sagrado bispo por 8 bispos episcopais, numa catedral, numa cidade chamada Knoxville, lá no Tennessee. E eram 8 bispos dos 5 continentes. Fizeram um rito celta para me sagrar bispo. Eu recebi uma cruz celta prateada, recebi a estola, tudo como manda o figurino. E durante os meus primeiros anos de episcopado, eu mantive a liturgia anglicana, episcopal, até que eu cansei. Não acho necessário. É um peso desnecessário. Então, quanto mais a gente facilitar a compreensão, melhor. Nada contra quem mantém, não. Mas o perfil que a Reina hoje adota é esse perfil. Algumas coisas, alguns hábitos que a gente tem, às vezes, causam uma celeumazinha em quem não compreendeu a proposta, como, por exemplo,
de repente, no meio do culto, a gente puxar um Legião Urbana. Mas sempre dentro de um contexto, dentro de uma mensagem que a gente quer passar para a juventude, mostrando que a graça é comum, que a graça não é monopólio de uma instituição. A graça extravasa todas as fronteiras que os homens demarcam. Muito bem. Olha, nós temos mais um bloco para finalizar. Vamos fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, que vai ser difícil. O resumo é sempre difícil, né? Nunca completa o resumo. Mas vamos tentar fazer um resumo. Você que está gostando, crescendo, sendo abençoado, não sai daí, que o Antenados volta já já. Meu filho, não deixe a nuvem te enganar. Oh yes, oh yes, oh yes. Antenados na geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, mais uma vez tocando reggae. Eu tô brincando aqui porque no primeiro bloco ele pediu aqui no intervalo, aí no segundo não tocou, no terceiro tá com moral aqui no Antenados. Orar sem cessar, né? Orou sem cessar, bater, abrir se vos dá. Isso. Da sonoplastia aí, nosso amigo Roscão aí, tá atendendo Muito o desejo bom, do seu muito coração. bom. Já vou sair aqui bem É porque o leve. Armando foi surfista, né? E tá com desejo de voltar Também, novamente. é. Então aí, ó, mais um Vou incentivo. comprar um porta-aviões para poder surfar agora. Maravilha. É importante falar no Antenados na Geral, que é um papo assim, bem descontraído, mais sério sempre, mas com esse papo bem que flui, né? Isso que é bom. A gente está falando aqui entre amigos. Eu esqueci de incentivar você a participar. Estamos no último bloco, mas para o próximo programa você pode ligar para a gente, passe debaixo da sua telinha o telefone da Boas Novas. Eu quero que você salve no seu Android, no seu iPhone, para sempre se comunicar conosco. Eu recebo no meu inbox, no meu Facebook particular, pessoas mandando perguntas, eu aceito com todo carinho, com todo amor, e eu trago para cá também para responder. Então, anote nosso telefone, manda para a gente aí, visita lá nosso canal no YouTube, que está bombando todos os programas lá. Colocamos esse, vai para lá também. Temos a página no nosso site www.boasnovas.tv, a página no Facebook também, os recortes dos melhores momentos ali. Dá um joinha lá, curte, compartilha, divulgue o Antenados na Geral. Pastores, chegamos então no quarto e último bloco, temos alguns minutos. Vamos fazer o resumo de tudo que a gente falou sobre denominação, pegando o programa de ontem e o programa de hoje também, sobre pentecostais, neopentecostais, igreja ortodoxa, tradicionais. Acho que é fazer um ampassã de tudo. O que a gente pode aprender de tudo isso? O que o membro da nossa igreja pode pegar, a somatização, as experiências, as histórias, os cismas, tudo que aconteceu e trazer para a sua vida prática? O que ele pode levar para a sua vida, carregar na sua teologia prática, tudo isso que aconteceu ao longo da história da igreja? Que de uma forma ou de outra, a igreja cresceu. Necessário. Não cresceu acertando em tudo. Mas quando eu digo que a igreja cresceu, eu estou pensando naquela proto-igreja ou na igreja primitiva, que sociologicamente falando, era um milagre ela sobreviver. Nós somos herdeiros de um grupo que enfrentou perseguições que nenhum de nós temos noção. Quero lembrar uma coisa que não é falada aqui, que seria muito importante dizer, da igreja sofredora. Existe o site da igreja sofredora. Nesse exato momento em que a gente está conversando aqui, existem irmãos nossos sendo perseguidos e mortos. No Chifre da África, no Oriente Médio, em Sudão, no Congo. E há uma coisa muito interessante de quem nos persegue. Eles não diferenciam ninguém quanto à denominação. Eles não diferenciam ninguém quanto se você é protestante ou católico. Né? Quero deixar bem claro que os que perseguem-nos não são a maioria, para não ficar parecer que é uma guerra santa também. Então, eu acho que isso serve para a gente. Uma igreja que cresceu com erros e acertos. O mais importante não são as estruturas. Jesus fala sobre os odres, né? Ele diz que se você puser o vinho novo em odres velhos, eles vão se romper. Então Deus está sempre provendo odres novos, estruturas novas, contextualizadas com o seu tempo, para armazenar esse vinho novo. Mas não é armazenar por muito tempo não, porque este vinho tem que ser servido. Então não é para ficar ali esperando e tal. As denominações não vivem para si mesmas. Eclesia quer dizer os voltados para fora. Então o vinho que a gente recebe é para servir.
E servir a quem? O mundo. Não é para servir a nós. A igreja existe em função do mundo. Jesus diz, como eu fui enviado ao mundo, eu os enviei. Então a igreja tem que se converter ao mundo. Tem que se voltar para o mundo. Então não esquente muito a cabeça com a estrutura em si. Se o púlpito é uma prancha, ou se é um púlpito daquele de jacarandá. Isso não quer dizer nada. Preste atenção no conteúdo. Porque tem muita gente que está com um odre novinho, mas o que tem dentro é vinagre, não é vinho. Olha aí a exortação aí para pôr uma palavra bem forte e muito pertinente. Tem mais 2 minutinhos, vou começar aqui 1 minuto para cada um, pastor Paulo, pastor Max, vamos lá, um resuminho. Agora já tem um, vai lá, 30 segundos para cada um. É assim, eu acho que fica dessa conversa uma avaliação histórica da caminhada da igreja e que como ela sofre transformações, como ela sofreu transformações, até algumas tidas como igreja de frente, igrejas progressistas se transformaram em tradição e tomaram outros corpos. Né? No fundo, depois teremos o encontro com Deus. No encontro com Deus, ele vai pautar não pela forma como você o adorou, como você o serviu, mas ele vai plantar a sua essência. A sua essência, ela é heresia, a sua essência é ensino fundamentado no Cristo. Que Deus abençoe a todos. Pastor Max, nos créditos. Multiforme, graças de Deus, só isso. Pronto, olha aí. Pastores, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. O papo foi muito edificante, terminando aqui o 2º programa sobre denominações, viu? Deus abençoe, um beijo grande, curta aí o Salomão do Reggae. Até a próxima. E nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir o mar com um cachorro.